Bom, turma, é o seguinte, vamos começar de fato aqui o nosso projeto. Primeira coisa, eu preciso explicar para você o que é uma mesa hidráulica pantográfica. Primeira coisa, hidráulica. Hidráulica, o atuador principal dela é um pistão. Esse aqui é um pistão hidráulico. Ele tem algumas características, vai ter uma aula só sobre essa parte, tá? Eu sei que é um interesse aí de muitas pessoas sobre essa parte de acionamento pneumático, acionamento hidráulico. Eu não sou de trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal, só que a ideia é começar a inserir esse material e acredito que a mesa hidráulica é um bom começo. Então, o principal fator de acionamento aqui da movimentação da nossa mesa é a parte hidráulica e o termo pantográfico é justamente por conta dessa movimentação. Repara que a mesa ela tem uma elevação máxima e ela tem uma elevação mínima aqui. E esse conjunto aqui, ó, que parece duas tesouras, isso aqui vem de onde veio o termo pantográfico. Eu vou te dar um outro exemplo mais claro. Ó. Mesa hidráulica pantográfica. Para quem nunca viu, às vezes você viu lá na empresa que você trabalha, em uma oficina. Olha só, e tem vários modelos, tá? Inclusive, se você fazer esse projeto aqui comigo, você vai ser capaz de desenvolver qualquer um desses, porque o conceito é o mesmo, o que vai mudar são características ali do projeto. Outro detalhe que eu preciso atentar também repare que tem algumas mesas aqui bem profissionais, e essa nossa mesa, ela é um pouco mais simples, porque ela foi fabricada. Eu fabriquei essa mesa porque foi o meu primeiro projeto da vida. Meu primeiro projeto, assim, da vida inteira, que eu realmente cheguei até o final dele, vi ele sendo fabricado, auxiliei também na fabricação, e nós usamos muito materiais reutilizáveis, inclusive o pistão foi um deles, ele tem até um maracutaia aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Só que quando você olha para fora, olha para o mercado, o que as empresas estão comercializando, você percebe que o produto é muito semelhante. Então aqui já tem uma mesa pantográfica diferente, né? Ela é fixa, só que o nosso intuito é essa aqui que é móvel. Ó. Olha só, aqui eu tenho 2 andares, né? Do conjunto de elevação. Essas Avonde aqui são bem famosas. Não sei se alguém aí já viu na fábrica que você trabalha. E olha só isso aqui, ó. O funcionamento dela é justamente esse, o transporte de cargas dentro de oficina mecânica. Então, vou imaginar que eu tenho um motor em uma bancada, eu preciso transportar esse motor, eu não tenho um muque, não tenho nada ali para poder elevar. O que eu posso fazer? Encosta a mesa do lado da bancada, arrasta ali para o lado, coloca na mesa, faz a redução da altura, né? Tem um acionamento para aliviar ali o atuador hidráulico e a mesa ela recua e assim você consegue fazer o transporte. Eu vou mostrar um vídeo desse nosso projeto aqui rodando também, que eu tenho, mas eu estou só mostrando para você o conceito do projeto, tá? Que é algo muito importante. Porque assim, meu querido, como que funciona dentro de uma empresa? Eu estou lá na empresa trabalhando e chega um novo projeto para mim, é um projeto que eu nunca fiz. Vamos levar em consideração aí um skid hidráulico. Eu nunca fiz um skid hidráulico, esse skid vai ter 3 bombas, tem um sistema ali de válvula de bloqueio, filtro, e eu preciso de uma base. Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu não tenho o conhecimento? Pesquisar. Entenda que o nosso trabalho como projetista, engenheiro, é fazer engenharia reversa, né? Eu sempre, quando eu vou visitar alguma fábrica e vou a algum lugar, a primeira coisa que eu fico é de olho nas coisas. Eu olho os equipamentos, eu olho a estrutura. Esses dias eu fui no mercado aqui, e do lado do mercado os caras estavam montando uma escada toda com estrutura em aço, em perfil metálico. Eu tirei umas fotos, porque eu achei interessante o jeito que eles fizeram as fixações, e ali fica guardado para mim. Eu sei que quando surgiu um projeto de uma escada, eu vou lembrar disso, vou lá, olho a foto e consigo tirar algumas ideias. Então, no caso do nosso projeto aqui da mesa hidráulica, foi o mesmo conceito. Olhar o que se tem no mercado. Se eu tiver acesso a uma mesa dessa na minha frente, imagina que um amigo meu ele tem uma dessa na oficina. Eu iria lá, ia dar uma olhada e ver com um pouco mais de detalhe. Só que a internet em si, ela já traz muitas informações, né? Porque as empresas vendem.
E vamos ser sinceros, né, turma? A gente não inventa a roda. As coisas já foram inventadas, o máximo que a gente consegue fazer é uma melhoria. E quando é um desenvolvimento realmente feito do zero, vai existir sempre uma base. É muito difícil você pegar um projeto para fazer que não exista, que é algo assim que você vai ter que ser o criador, né, definitivo daquilo. Então, olha só, pensando em engenharia reversa aqui, ó, eu já tenho um dimensional. Então, se a Vonde, que é uma empresa, uma fabricante muito conhecida, tem vários equipamentos, se eles fabricam essa mesa dentro dessas dimensões, por que eu vou fugir? Se a minha ideia é criar um produto semelhante. Agora, se o meu intuito é fazer uma mesa pantográfica personalizada, algo para uma aplicação específica, isso aqui já não me serve. Porque quando você vê uma mesa dessa daqui, ó, pronto. Essa daqui, acredito eu, que tem uma aplicação específica. Essa daqui é a mesma coisa. Ou seja, sempre quando você vê algo muito diferente, entenda que isso tem uma particularidade. Porque uma coisa importante, pessoal, é custo. Uma empresa, para reduzir custo, ela precisa aumentar a quantidade da produção daquele produto. Então, é necessário uma padronização. A Vonde, para fazer isso aqui e ter um preço competitivo, o projeto tem que estar redondo, e assim eles conseguem fabricar 50, 100 unidades de uma vez e fazer a distribuição. Agora, se toda mesa for diferente e exigir um projeto, a margem de lucro vai lá para baixo. Por isso que o nosso trabalho como projetista, engenheiro, ele sempre se divide em desenvolver um produto que é padronizado e um produto que vai ser personalizado para algo mais específico. Ficou claro essa ideia? Então, sempre que você vai começar um projeto, não tenha medo. Eu acho que o lance é você realmente estudar a questão prática da coisa e usar o que você tem de bagagem, porque assim facilita muito. E aqui nós temos umas dimensões. Eu vou comparar esse cara, ó. Deixa eu comparar essas dimensões aqui com essa mesa. Eu tenho 850 milímetros de comprimento. Essa daqui tem 900. Olha só, já não fugiu tanto, né? Se eu pegar a elevação mínima dela, aqui eu vou ter. Deixa eu pegar aqui. Centro máximo. Pronto, ó, elevação mínima, 444 milímetros. Aí quando eu vou olhar aqui a da Vonde, olha só, eles reduzem mais ainda, né? No caso, é 34 centímetros. No nosso caso aqui, a gente sempre fala em milímetros, 340 milímetros. Nesse caso em específico, não foi possível reduzir mais a altura da mesa, muito por conta do atuador hidráulico. Mas também não é nada que gere um problema, porque um dos objetivos de abaixar a altura da mesa é reduzir o centro de gravidade. Porque uma coisa importante é o seguinte: quando essa mesa está elevada, e aqui eu tenho uma carga pesada, eu tenho um motor, tenho uma ferramenta, tenho uma matriz ali de um molde, o centro de gravidade ele fica na parte de cima, então se eu fizer alguma curva, se tiver um buraco lá na fábrica, pode dar algum problema, algum acidente. Então, quando a gente reduz aqui a altura, reduzimos o centro de gravidade, a mesa fica mais estável e assim fica muito mais fácil fazer o transporte. Deu para entender um pouco disso? Então, esse vai ser o nosso projeto, tá? Para quem aí já é mais avançado, para você que fez o curso aí de SolidWorks, já está numa pegada acelerada, acredito que isso aqui vai te ajudar muito com o portfólio, é algo que você agrega seu conhecimento. A modelagem em si não vai ter muita coisa de novo, mas para quem está começando, isso aqui pode ser a sua virada de chave, meu cara. Então, aproveita muito esse nosso intensivo, esse conteúdo por conta disso, beleza? Deixa eu mostrar agora aqui alguns vídeos que eu separei para vocês na parte da fabricação. Antes, deixa eu ver se tem perguntas aqui, como que tá as coisas no chat. Essa mesa é boa para retirar motor de Fusca. É muito bom também, para quem hoje em dia Fusca é uma coisa rara, né? Alguém aí já viu, turma, essa mesa em alguma oficina? Se viu ou não,
Vai ver agora, né, na prática. E outra, isso aqui ficou uma ideia para vocês, tá fazendo um curso técnico mecânica, tá fazendo faculdade, quer ter um TCC aí, um trabalho da conclusão do curso, eu acho que isso aqui é um puta projeto. Você gasta pouquíssimo para fazer, é algo que traz uma solução imediata. Todo o TCC ele tem essa premissa, né, a resolução de um problema. Isso aqui é bem óbvio aí, a questão da fabricação. Ó, o Felipe já viu esse tipo de mesa, legal. Na empresa usam para mover motores. Pronto. Ó. Isso que é legal, turma, é você fazer um projeto que existe mesmo, assim, que você vai ver nas empresas por aí. Quer ver um outro projeto que eu vi em uma empresa? Eu mostrei numa live esses dias, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vi em uma empresa e decidi fazer. Cadê? Pronto, ó. Desse modelo ainda não vi. Isso aqui tem o mesmo intuito, transporte de coisas, de materiais. Só que nesse caso, o transporte dele tem dois intuitos, né? A movimentação por conta das rodinhas, só que o principal é esse aqui, ó. A gente consegue tombar essa mesa. Alguém aqui já viu esse tipo de carrinho? Deixa eu mostrar para você a aplicação e também o conceito de um estudo inicial do projeto. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma máquina de corte a laser. Para quem nunca viu, vou pegar uma router, que eu acho que é melhor, um router CNC, só para você poder visualizar. Olha só, lá na nossa fábrica, nós temos uma router dessa daqui, ó. Parecida. Isso aqui é uma máquina de corte. Ah, não está mostrando, né? Aqui. Isso aqui é uma máquina de corte, tá, turma? Isso aqui é uma laser e existe algumas aí que são mais para corte de madeira, ACM, acrílico. Então observa que aqui eu tenho uma chapa que é grande, uma chapa aí de 2,5 metros, por 1,400, 1,800, dependendo do tamanho da chapa. E para transportar isso aqui sozinho é muito complicado. Então, esse carrinho ele tem como objetivo tirar a chapa do pallet e transportar para a máquina. Olha só como a gente desenvolve o estudo antes de começar um projeto como esse. Ó. Aqui eu ilustrei a máquina, tá? Eu medi lá o tamanho do equipamento. Eu fiz só um bloco só para referenciar. E quando eu recebo o material do meu fornecedor, eles empilham essas chapas dessa forma. Olha só, 2 metros, 2,850 por 1,850. Carregar isso aqui sozinho dá muito trabalho. Agora, para fazer sozinho com esse carrinho é de boa. Aqui, imagina comigo que eu tenho uma parede, que as chapas ficam apoiadas dessa forma. Aí o carrinho, deixa eu descer ele aqui, ó. O carrinho, ele vem até aqui, ó. Então, essa parte de baixo encaixa ali. E a pessoa tranquilamente, sozinha, consegue tombar a chapa, apoiar ela aqui nesse carrinho, encosta o carrinho na router, olha só, coloca aqui na horizontal, eu tenho uns rolamentos aqui, uns rodízios, e é só empurrar a chapa para a mesa. Empurrou a chapa para a mesa, tá tudo certo, o carrinho volta para trás. Então, o estudo para você dimensionar um carrinho como esse é assim. É assim que a gente realmente trazendo a realidade para o nosso projeto. Por isso que é importante o projetista sempre estar presente na fábrica. Como que você vai fazer uma mesa lá para o seu soldador? Imagina que o soldador lá da fábrica precisa de uma mesa nova de solda. Como que você vai fazer uma por conta própria? Você tem que conversar com o cara, você tem que entender quais são as dimensões, quais são as dificuldades que ele tem, se ele precisa de algum tipo de apoio, suportes, e assim você consegue ter informações para desenvolver o seu projeto. Então, esse é o primeiro fator.
E isso serve para tudo, tá? Seja para desenvolver aí um drone, seja para desenvolver um móvel, um armário industrial. Olha só, esse aqui é um projeto que a gente desenvolveu em outro intensivão. Vou mostrar para vocês a fim de curiosidade aqui, que é uma plataforma de abastecimento de óleo. Essa plataforma tem o mesmo intuito, eu preciso entender como vai funcionar na prática o abastecimento para que eu possa desenvolver o meu projeto. Inclusive, esse projeto aqui, ele faz parte do curso de estrutura metálica, tá? É o último projeto do curso. Então, para quem quiser fazer o curso de estrutura metálica avançado, saiba que durante a semana do intensivão aqui, nós vamos ter um valor especial para quem está inscrito aí nos cursos, aí, em todos. Então, para quem é iniciante, o curso de iniciante vai estar em promoção. Para quem tem interesse em fazer o curso avançado de chapa metálica, a mesma coisa. É só você dar uma alô lá no grupo. Deu para entender, turma, essa questão da concepção do projeto? É bem importante você entender isso, cara, porque te traz segurança, entende? Não adianta nada você apertar botão aqui no Solid e lá na empresa se sentir meio perdido, assim. E deixa eu mostrar um outro aspecto para vocês. Eu separei algumas coisas aqui que são imagens lá da época, já faz mais de 10 anos que eu fiz esse projeto. Aí encontrei aqui um material para mostrar para vocês o quão simples que é a fabricação em si, né? E que as coisas, na realidade, não é um bicho de sete cabeças. Olha só, aqui é o carrinho virado e dá para você ver o pistão, o atuador. O atuador em si, ele é somente isso aqui, ó. Ele é esse pedaço. Só que era pequeno. Ele não dava o curso total que a gente precisava. Então, o jeito foi soldar algumas cantoneiras aqui na parte de trás. Tem uma imagem só do pistão separado, depois eu mostro. E foi encontrado lá na oficina esse atuador e reutilizamos ele, dimensionamos ali para saber a carga dele, enfim. Então, assim, em questão de empresa, é óbvio que você vai usar um atuador novo. Você vai usar um pistão zerado, porque você vai vender aquilo, né? É para um cliente, a empresa vai fazer a padronização. Mas também não é complicado, turma, porque assim, qualquer fabricante de sistema pneumático, sistema hidráulico, ele vai te fornecer um desenho, um PDF, os dimensionais, e você consegue replicar isso no SolidWorks, tá? Aí aqui é a mesa ainda em fabricação, tá só o aço aqui, né? Dá para ver um pouco mais da estrutura dela. Aqui é só fazendo o teste mesmo da elevação, a estrutura, um pouco da pintura. Isso aqui foi feito, a gente desenvolveu no meu curso técnico mecânico. Eu estava fazendo um curso de técnico mecânica, foi lá no último semestre, aqui é a oficina. Para quem é de São Paulo, eu fiz ETEC na ETEC, eu fiz o curso técnico na própria ETEC, é uma escola estadual muito boa, é gratuito, você faz uma prova lá, consegue passar. Então, para quem é de São Paulo aí, vale muito a pena fazer ETEC, cara, vale muito a pena você fazer um curso técnico, seja no Senai, em qualquer outro lugar. Eu acho que é até mais interessante você fazer o técnico primeiro e depois entrar na engenharia. Eu acredito que o curso técnico ele te traz uma bagagem prática bem interessante, você consegue operar a máquina, você consegue ver a mecânica mesmo ali na prática antes de investir aí numa engenharia. Aqui já é a parte da pintura, né? Dá para ver um pouco mais bem trabalhado, bem bonitão aí. A mesa elevada. E tem um vídeo aqui simulando a elevação. Os moleques brincando lá atrás, né? Mas dá para você ter uma noção aí, ó. Aqui está a bancada, eleva até a altura dela. Então a nossa referência foi justamente essa bancada aqui. Posicionou do lado, fica fácil fazer o transporte aí. Um teste de resistência também, de acordo com... Olha só isso aqui, ó.
né? Não siga isso aqui como exemplo, tá? Não recomendo, não recomendo. Eu estou mostrando para fins de entretenimento aqui, ó. Ninguém com bota de segurança, EPI, né? Zero segurança do trabalho, então não considere isso aqui como recomendação. Mas na boa, quem não faria isso aqui se estivesse lá no lugar? É uma mesa hidráulica fotográfica, turma. Então, esse é o nosso projeto, tá? Eu tenho um outro que vocês vão gostar pra caramba, que é um vídeo mais dentro do próprio SolidWorks. Porque... Deixa eu pegar aqui. Pronto, encontrei a imagem aqui do atuador. Olha só, o pistão é esse. A estrutura dele em si estava bem... não dava para a gente aplicar lá na mesa. E repara que quando a gente pega uma referência de mercado, ó, é um atuador zerado, né? Muitas vezes próximo para isso, tem empresas que já desenvolvem uns atuadores já pensando nesse tipo de equipamento. Então esse aqui foi 100% atuado. Por que eu estou mostrando e repetindo? Porque quando você faz projeto, a sua criatividade é uma das principais ferramentas que você tem. Então, às vezes, lá na fábrica, tem retalho de chapa, tem resto de material, tem alguma coisa que dá para ser reutilizado em um projeto, muitas vezes interno. Um sistema de exaustão, alguma coisa que... Mesa fotográfica. Deixa eu encontrar aqui o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Piazada reunida é foda. Cara, não tem o que fazer, não. Mas é legal. No começo, assim, quando você está explorando, começando a fazer esse tipo de projeto, engaja, né? E acredito que é o que traz motivação. Então, meu caro, às vezes você se sente aí desmotivado, sente que não está evoluindo. O que pode te faltar mesmo é um sentimento mais de evolução. Por isso que o intensivo ele é importante, porque no final dessa semana você vai ter um projeto 100% pronto. Olha só, encontrei aqui, ó. Não é esse aqui, não. Espera aí, pronto, encontrei. Bom, aqui é um vídeo que eu fiz para demonstrar o projeto para os professores na época. Foi feito no SolidWorks e eu vou trazer uma aula sobre isso, tá? Como que você faz uma animação. Olha só o sistema de montagem aqui. Isso aqui dá para você fazer com qualquer tipo de produto, qualquer tipo de projeto. Tem algumas edições, né? O projeto aqui feito. Olha o layout do SolidWorks que eu usava na época. Se eu não me engano, é o Solid 2012, essa versão aqui, ó. Tinha pouquíssimos recursos, capacidade máxima 300 kg. Mais aí dos testes para mostrar. Elevação máxima. Olha eu aqui, ó. Esse aqui sou eu, hein? Tinha até mais cabelo na época, ó. Metendo louco, fingindo que tá trabalhando. Detalhamento. Eu vou trazer para vocês detalhamento. Quarta-feira é aula de detalhamento, tá? Nós vamos nos encontrar aqui no canal todos os dias, durante a semana inteira. O dia mais importante é o sábado, que é onde eu vou te ensinar a criar um portfólio e como monetizar e vender projetos como esse. Agora, amanhã vamos falar sobre SolidWorks. Eu quero trazer mais a questão do software, extensões, alguns recursos escondidos. Na terça-feira é isso. Quarta-feira vai ser sobre detalhamento, beleza? E na quinta, sexta-feira é mais focada na questão do projeto em si. Fechou, turma? Bom, já mostrei o projeto, tem vários detalhes aqui que ainda não mostrei, a parte da movimentação, mas isso aí você vai aprender durante o período aqui que a gente for fazendo a modelagem. Sucesso? Só mais alguns avisos aqui. Para quem está acompanhando esse projeto durante o intensivão, é muito importante você fazer sua inscrição, acompanhar o grupo lá dentro, beleza? E para quem está acompanhando esse projeto aqui dentro do curso de SolidWorks,
todos os materiais para você poder baixar aqui o projeto do intensivo dessa nossa jornada aqui, vai estar na descrição do vídeo, tá? Para quem já é aluno, vai estar disponível para vocês. Para quem entrar depois, vai estar lá. É o módulo bônus. E durante essa semana aqui, todos vocês que estão me acompanhando agora vai ter acesso ao suporte, material, tudo que vocês precisam. Sucesso? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Acho que não. Então, mão na massa. Vamos meter a mão na massa agora? Vamos começar de fato. Uma coisa importante, esse aqui é um pedaço do que era o TCC, mas eu quero trazer isso aqui para vocês, ó. Dimensionamento das estruturas. Pronto. Eu sei que essa parte aí dá até medo numa galera, né? Quando a gente começa a falar em cálculo, mas fica tranquilo que não é nada que vai complicar a vida, não. Dimensionamento de estrutura. Usamos chapas aqui em aço 1020, aço 1040 na estrutura. Nos rolos foi usado o nylon. Vocês vão ver aí os detalhes dos materiais em cada projeto, em cada parte do projeto. Por que a gente usa aço 1020 em certa parte da estrutura? Por que tem algumas outras peças que vamos usar um aço 1045? E por que tem outra parte do projeto onde algumas peças são feitas aqui com o nylon, tá certo? A chapa da mesa, que é essa chapa aqui, ó. Observa. Deixa eu mostrar. Chapa, quadro superior. Observa que eu tenho dois perfis U aqui na lateral, ó, essas chapas. Deixa eu remover. Tenho dois perfis U's aqui na lateral. E na parte da frente, na parte de trás, é um tubo quadrado de 50 milímetros. O metalon aí, tranquilo. Então, o que acontece? A minha área de apoio da mesa é essa área externa, né? Só que quando eu pego aqui, ó, a parte interna da mesa, o que vai sofrer alguma deformação mecânica é justamente essa área que não tem apoio nenhum. E quando eu vou pensar na questão do cálculo em si, eu tenho que pensar na área útil do apoio. Então, olha só, a chapa total, só que essas dimensões aqui, ó, 800 por 446, é onde eu não tenho apoio e eu preciso fazer cálculo de flambagem nessa chapa. A deformação mecânica que ela vai ter considerando a maior carga aplicada. Então, aqui eu tenho, ó, a chapa a ser utilizada no projeto suporta uma carga máxima uniformemente distribuída de 1.531 kgf por centímetro quadrado. A carga máxima da mesa é de 300 kg, só que 300 kg é o peso, né? E quando nós vamos fazer um cálculo da carga, eu tenho que considerar aqui a carga aplicada a uma área específica. Então, por isso que nós temos, ó, kgf, quilograma força por centímetro quadrado. É determinado uma deformação máxima que eu vou ter no meu material. Então, aqui eu tenho as áreas de apoio do sistema pantográfico, da nossa tesoura, a elevação máxima que ela vai ter, considerando aqui os apoios internos, e onde vai estar a minha carga, que é nesse ponto centralizado. Aqui é um cálculo de distribuição das forças. Isso aqui, para você também entender, colocar um pouco mais de pé no chão, não é comum no dia a dia fazer esses cálculos, tá? Sendo bem realista, porque eu trabalho com projetos há anos, acredito que uma galera aqui também, e no dia a dia da empresa, isso aqui é muitas vezes feito no feeling. É lógico que um dimensionamento inicial vai fazer um produto, existe um engenheiro, a pessoa que dimensiona e faz esse tipo de cálculo. Mas vou ser bem sincero com vocês, tem muita empresa que fabrica carrinhos como esse e não fez um cálculo. Esse aqui mesmo, ó. Essa mesa aqui que eu mostrei para vocês. Eu não fiz um cálculo nela.
Eu não fiz cálculo de distribuição de carga, e deu certo, não tivemos problema nenhum com esse carrinho. E como que isso é possível? Feeling. Eu defini aqui uma chapa de 1,5, eu sei que ia dar certo. Aqui eu estou usando tubo quadrado aqui de 30. Eu tenho um sistema de apoio que eu dimensionei, ó. Eu faço uma dobra aqui para dentro para aumentar as propriedades mecânicas dela. Então, a questão do cálculo em si, saiba que não é uma realidade a nível Brasil aí, não são todas as empresas, até mesmo porque não são todos os profissionais que conseguem fazer. Mas se você tem essa habilidade, sem dúvida alguma, faz total diferença. Aqui, reações de apoio, preciso entender meu momento fletor, para onde que ele vai, então determino aqui o ponto de apoio, onde que eu vou ter a carga aplicada. Sei que eu estou passando por cima, tá, turma? Inclusive, para quem tem interesse aí em matemática aplicada a projetos, engenharia, lá na Academy tem uma formação sobre isso, tá? Bom, aqui falando sobre o atuador, e só, eu queria só demonstrar isso aqui para vocês, a questão do dimensionamento. Às vezes você pensou na questão do cálculo em si, tipo, caramba, será que ele desenvolve só ou no olho, né? Faz algum tipo de cálculo? Como esse projeto foi um TCC, a gente teve que fazer o cálculo primeiro para depois ir para o projeto de fato, mas saiba que na realidade não é muito comum, não. Agora, quer ver um exemplo onde cálculo é realmente necessário? Foi naquele projeto que eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui. Jamais eu vou fazer um projeto como esse, uma plataforma, colocar aqui toneladas de óleo quente em cima, e isso aqui sofreu uma deformação, a plataforma cair para o lado, quebrar alguma coisa. Então, em sistemas como esse, o que é feito? Existe o calculista estrutural, que é um profissional, é um engenheiro, é alguém que é especializado em dimensionamentos estruturais. Essa pessoa ela faz a seleção dos materiais, dimensionamento da estrutura, e depois tem a validação desse projeto, que é pegar essa estrutura, colocar no SolidWorks Simulation, por exemplo, e analisar a carga de vento, a carga de trabalho da estrutura, quais são os pontos onde eu tenho o maior ponto de tensão e eu posso ter algum problema naquela área. Aí é criado um relatório, depois tem um laudo técnico, aí vai lá o engenheiro e faz a assinatura final do projeto. Então, é um cenário um pouco mais avançado aí. Por quê? Esse tipo de projeto exige. Todo projeto que tem vidas humanas envolvidas, seja uma linha de vida, um mezanino, um prédio, por exemplo, tem sim cálculo, tem sim muito teste, tem muita análise aí de limites finitos para que o projeto ele esteja 100%. Mas em projetos como esse, não vale a pena financeiramente para todas as empresas fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Deu para entender um pouco disso? Agora, por onde que nós vamos começar de fato a fazer aqui a nossa mesa, né? Eu preciso ensinar para você algumas coisas antes. A nossa base vai ser o nosso start. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Repara que o projeto, detalhe, tá? Esse projeto eu não refiz. Eu peguei o mesmo projeto que eu fiz 10 anos atrás e tá igualzinho. Então, observa que há 10 anos atrás eu organizava aqui os itens tudo por pastas, ó, quadro superior, rodana, elementos de fixação, eu tenho o pistão. Tem essas coisas fora aqui que eu estava mexendo depois, mas estava dentro de pasta. Então perceba que você precisa ser organizado, meu querido, porque se 10 anos depois você acessar o seu projeto de novo, está lá organizado para você. Então nosso intuito vai ser isso aqui, ó. Começar pelo quadro inferior. Deixa eu pegar e isolar ele aqui, ó. Estava excluindo sem querer. Esse quadro ele é uma peça só, solta, então vai ser nosso primeiro objetivo aqui. Ele foi todo feito com tubo quadrado aqui, ó, 50 milímetros. Eu vou passar para vocês uma ficha de os dimensionais de tubulações que a gente vai usar aqui de perfis. Aqui eu tenho um tubo redondo também, ó, de 25 milímetros.
ele está em ângulo aqui, para quando colocar a alça, ela ter uma leve inclinação para trás, isso ajuda na ergonomia e até para fixação. Isso aqui é onde vai ser fixado o pistão. Tem um ferro chato aqui na parte de baixo, soldado também, por conta do peso do atuador hidráulico, ele é pesado. Então, a gente fez esse apoio aqui para não ter deformação nessa parte da estrutura, que é algo que ia acontecer. Repara que tem até uns ferros chato, ó, umas cantoneiras aqui, soldada de quina. Isso aqui, sendo bem sincero, nem sei se era tão necessário assim, mas foi feito. E é o tipo de reforço que se pode fazer em estrutura. E lembrando, pessoal, que esse projeto foi feito há 10 anos atrás. Então, no intensivão, o nosso projeto não vai ser 100% igual a esse, porque a gente precisa melhorar. Você não pode fazer o mesmo projeto da mesma forma 2 vezes. Se você, durante esse período, evoluiu, tem novos conhecimentos, sem dúvida alguma, a gente pode trazer melhorias. Então, eu vou mostrar para vocês o projeto, nós vamos desenvolver ele e aplicar as melhorias conforme a coisa for acontecendo, tá? Repara que eu tenho uma abertura aqui também, que é para fazer o aperto do parafuso aqui do rodízio. Isso aqui a gente pode trabalhar usando o esboço 3D, que é extremamente tranquilo, mas nós vamos usar uma coisa diferente. Deixa eu abrir aqui a montagem desse quadro. Vou abrir aqui a montagem do quadro e repara que eu fiz um arquivo para o tubo. Olha só, eu tenho um arquivo literalmente. Porque na época eu não sabia usar estrutura metálica aqui no Solid. Eu sabia só fazer os ressaltos. Então eu fiz dessa forma. Ó. Fiz aqui o perfil. Eu acho que eu usei até Excel, hein? Olha só, eu já manjava aqui do Excel. Tabela de projeto. Deixa eu pegar aqui, ó, tabela, editar, recurso. Deixa eu pegar, editar tabela. Putz, acho que eu tô sem o... Será que ele abre aqui? Deixa eu ver se ele vai puxar. Pronto, ó. Uma das coisas que eu fiz, que não vai ser necessário agora, é criar uma tabela de projeto para ter várias configurações. Ele não vai abrir aqui porque eu estou sem o Excel. Não estou usando mais o Excel, não. Estou usando esse cara aqui, ó, WPS. Descobri ele recentemente, é muito bom. Gratuito, você abre tudo. O Word. Aí eu tenho aqui o perfil U, vamos modelar ele individualmente, tubo quadrado, tubo quadrado. Então essa parte aqui, ó, ela vai ser um pedaço inteiro. O que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Ele vai ser um pedaço inteiro, aí eu vou fazer a parte de trás e depois vamos dimensionar aqui os perfis e fazer a montagem inicial. Então o corpo principal aqui do carrinho já vai estar no jeito. Tanto é que se eu clicar com o botão direito aqui, ó 500, fechado, 600, eu tenho até outras configurações. Deixa eu ficar menor, acho que é melhor, aí vocês têm mais visualização, né? Ó, eu prefiro fazer assim para ter mais organização, parte por parte. Gabriel, até sempre me perguntam aqui, pô, Felipe, eu vi lá que dá para fazer várias peças dentro de um único arquivo, só que eu gosto de ter separado. Será que é certo eu fazer dessa forma? Ou eu faço como você ensina usando Excel, usando até os perfis? Uma coisa muito importante é você sempre identificar o que fica mais fácil para você e que também traz mais resultado a longo prazo. Porque, às vezes, os projetos que você faz na sua empresa são coisas muito simples. Então, se você for dificultar, vai criar muito processo, não vale a pena. Então, faz separado e junta tudo dentro de uma peça depois. É possível também você fazer tudo dentro de uma única peça, os componentes. Fica complicado separar. Só que se seu intuito é só ter um dimensional geral, você não precisa ter as peças separadas. Agora, você precisa de uma lista de materiais, ter tudo muito bem detalhado, aí não tem jeito, você tem que separar tudo bem bonito,
para que você faça a montagem geral e no final você tenha uma lista. Então, tudo depende da estratégia. Por isso que é importante você aprender a fazer o projeto de várias formas, porque assim você se vira aí de uma forma criativa como fazer que seja melhor para ti, mais produtivo e tenha resultado de fato, né? Então, vamos lá. Eu vou usar como referência aqui esse mesmo dimensionamento. Então, o nosso carrinho aqui, ó, tem 600 milímetros de comprimento da largura dele. Aqui não é tão importante agora, é 900, né? Só que qual que é a altura que eu vou ter aqui, ó? Essa face em relação a essa tem 200 milímetros. Então, 600 por 200. Como que eu vou fazer isso? Diferente de como eu fiz antigamente, eu vou fazer agora usando perfil estrutural e usando esboço 3D. A gente poderia usar o esboço 3D. Voltei. Poderíamos usar o esboço 3D, mas nesse caso, como é um perfil em um único plano, o esboço normal vai nos auxiliar. Como o nosso intuito aqui é aprendizado, eu vou mostrar para você como que eu faria um sistema de arame para criar um perfil desse aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, você abre aí um novo desenho, abre um novo projeto, como sempre. A origem aqui está habilitada, é sempre muito importante você habilitar a sua origem. Aqui na guia de esboço, eu tenho esboço, setinha para baixo, esboço 3D. Aí olha só, quando eu habilito o esboço 3D aqui no Solid, eu vou ter todas as 3 dimensões acionadas para fazer linha para onde eu quiser. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui uma linha, repare que a origem ela muda. Aí quando eu clico aqui na origem e arrasto, repara que eu consigo rotacionar apertando a bolinha do mouse e eu preciso apertar o Tab aqui para trocar a orientação. Olha só. Eu troco a orientação aqui, eu tenho o eixo Z, eixo Y, então eu consigo fazer uma linha no eixo Z e no eixo Y. Para não confundir, olha essa tríade aqui no canto. Ó. O eixo Z ele sempre tem que estar aqui para o meu ombro esquerdo, e o X para o meu ombro direito, e o Y a minha cabeça. Então, a frente da minha máquina, você sempre pode considerar a parte frontal aqui do eixo Z, que funciona, tá? Até no detalhamento que você for jogar lá, é o que vai ser considerado o plano frontal do seu desenho. E no esquema aqui das linhas, eu posso fazer uma linha para lá, vou fazer uma linha para baixo, aperto o Tab aqui, vou puxar uma linha para esse lado aqui, só uma ilustração. E pronto. Quando eu aperto a bolinha do mouse e vou dar uma girada, repara que o esboço ele literalmente está em todos os planos, tá vendo? Quem aqui já viu o esboço 3D, tem muita dúvida sobre isso? Deixa eu até ver aqui no chat a questão do nível da galera. Ó, a boa parte iniciante. Ó, interessante, hein? 86% respondeu aqui que não sabe precificar um projeto. Então, meu caro, se você quer aprender a fazer isso, sábado é o grande dia, beleza? Vai ter um workshop gratuito aí para vocês sobre como monetizar o seu projeto. Olha lá, o Lucas nunca viu esboço 3D, o Vinícius também não. Primeira vez que vê. Bom, então, se uma galera aí nunca viu, vamos explorar um pouco aqui mais. Tem aula aqui no canal sobre isso. Para quem está no curso do SolidWorks, tá careca de ver, mas vale a pena dar uma palhinha aqui, porque o que eu vou fazer? Ó? Eu vou desenhar exatamente essa estrutura usando o esboço 3D para você ver na prática aí, porque o esboço 3D ele ajuda muito a fazer dimensionamento. Porque quer ver, ó, eu vou te mostrar um projeto mais complexo para você ver como que o esboço 3D me ajudou a fazer esse dimensionamento.
Abriu aqui. A estrutura principal aqui é esse cara. Deixa eu pegar montagem do conjunto. Porque se você for modelar cada pecinha e for juntar depois na montagem para esse tipo de projeto, fica muito mais difícil. Então aqui, ó, a gente usa o esboço 3D. Pronto, Sketch 3D. Olha só. Esse é o sistema de arame que eu chamo para fazer o dimensionamento, e eu uso ele para criar os sólidos, eu uso ele para criar os perfis. Isso aqui é um pouco complexo, tá? Esse sistema de arame aqui em específico, ele dá um pouco de trabalho, porque se você ver a estrutura, ó, eu tenho vários perfis diferentes que eu preciso usar aqui. Inclusive, nós temos um outro esboço 3D. Ó, eu tenho esse aqui e também vou ter o segundo, que é para fazer a parte elevada da plataforma. Essa parte aqui. Tudo isso aqui é esboço, beleza? Então, é o que eu vou ensinar para você aqui agora. Você precisa ter uma noção disso, porque ajuda muito. E como a galera aí falou que nunca viu, esse modelo foi usado no intensivão com esboço 3D. Toda a estrutura eu participei. Ah, o Jonathan aí é mais das antigas então, hein? Esse projeto foi tenso. O intensivão durou 20 dias, 25 dias. foi insano, cara. Quase minhas energias foram 23 dias de live seguidas. Inclusive, quem quiser fazer esse projeto aqui, ele é um dos projetos que você encontra dentro do curso de estrutura metálica, tá? Bom, vamos voltar lá no desenho. Deixa eu pegar aqui, fazer um esquema para me auxiliar na montagem aqui. Bom, vamos lá fazer a base aqui do carrinho. Beleza, então para entender o conceito do esboço 3D, né? Agora vamos, de fato, fazer ele aqui, ó. Uma coisa importante que eu sempre costumo trabalhar é manter o meu projeto ele centralizado. Então, qual que é o meu intuito? Eu preciso fazer esse arame 3D de uma forma que o centro, a origem, fique no meio de fato. Só que quando eu uso esboço 3D, é difícil fazer isso. Porque me falta orientação. Eu tenho vários planos para trabalhar. Então, qual que é a forma mais fácil? É você criar guias. Aí, como que eu crio guias com esboço 3D? Ó? Eu vou abrir aqui o esboço 3D, pego uma linha de ponto médio. Às vezes, a pessoa me chama assim, Felipe, eu estou usando esboço 3D e não está alterando o eixo quando eu aperto o Tab. Você precisa apertar o scroll do mouse e girar assim, ó. Sempre trabalho com esboço 3D dessa forma. Ele tem que ficar um pouco inclinado. Olha como tá a tríade aqui no canto, entendeu? Tem que ser assim, senão dá errado aí para você. Aí eu vou pegar aqui, ó, linha de ponto médio, clico na origem, vou fazer uma linha aqui no eixo Z. O Solid ele me ajuda a fazer umas guias. Aí eu pego outra linha de ponto médio aqui, clico na origem, só que eu preciso trocar o eixo, então eu vou apertar Tab. Agora eu vou fazer no eixo X, dessa forma. Se você não conseguiu deixar travado, é só selecionar e clicar aqui, ó, ao longo do eixo X, que aí é uma garantia. Aí eu vou selecionar esses dois caras, transformar para construção e confirma aqui o comando. Beleza. Agora vamos em linha de ponto médio, clica aqui nesse ponto. Agora eu vou fazer uma linha aqui no eixo Z, dessa forma. Não tem como espelhar aqui, tá? Você não consegue fazer um mirror para o outro lado. Ó, eixo Z, tem que deixar dessa forma. Então, realmente eu preciso fazer um a um. Vou pegar aqui a linha, puxo aqui no eixo Z. Beleza.
Agora vamos aqui, ó, em linha normal. Clica mais ou menos aqui, não clica na ponta, não vai na ponta, vai aqui mais ou menos aqui, ó, e estica até o outro lado. Aqui é a mesma coisa. Faça um esboço dessa forma. Para deixar alinhado, seleciona os dois e diz aqui ao longo do eixo X. Pronto. Dimensão inteligente. A largura total aqui, se eu não me engano, era 600, né? Que eu medi lá, 600 milímetros. E o comprimento total, eu pego aqui 900 milímetros. Beleza. Qual que é o recuo que eu vou ter aqui? Não sei. Então, inicialmente, eu vou deixar aqui uma cota de 80. Depois a gente ajusta. O outro lado, se a gente selecionar essas três linhas aqui, deixa eu ver se ele habilita a função do simétrico. Ele não vai deixar. Tá vendo aqui, ó? Olha só uma coisa, uma característica da minha do esboço 3D. Repara que as pontas aqui dessa linha, elas ficaram pretas. Aqui desse lado, não, né? Então, como que eu faço para alinhar esses dois? Eu posso selecionar eles e dizer que eles são iguais, porque ambos vão ter o mesmo comprimento. Eu posso fazer a mesma coisa com esse. Só que o problema é que ele não vai estar essa distância aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. 80 milímetros. Pronto, tá preto, tá resolvido. Essa linha aqui, eu vou só travar ela aqui no meio, ó. Repara que a origem ficou centralizada, né? Aí quando eu pego aqui os planos, tá centralizado. Aí você pode olhar, pô, Felipe, isso aí, cara, dava para fazer usando o plano superior, não precisa de esboço 3D. Concordo contigo. Agora, a parte complicada seria usar um plano normal, é para fazer os pés. Então aqui, ó, eu vou em linha, o pé está posicionado aqui nessa ponta, puxo para baixo, só que eu preciso estar no eixo Y, ó, puxo para baixo, aí eu vou fazer 4 pés. Eu errei o canto ali, né? Vai na pontinha, puxa para baixo. Pontinha aqui, ó, puxa para baixo. E sucesso. Eu vou deletar esse cara. Seleciona os 4 aqui. Eu preciso dizer que eles são iguais para ter o mesmo comprimento. Eu medi lá a altura, mas não lembro de cabeça. Então eu vou deixar uma cota. Vou deixar aqui, ó, 150 milímetros. O Jonathan, realmente, naquele projeto do último intensivão, foi isso aí. Eu acho que foi 7 projetos entregues, cara. Teve premiação, teve gente que ganhou camiseta, né? Pronto, ó. Isso aqui já não dá para você fazer no esboço normal, né? E assim, turma, essa base que eu estou fazendo com vocês agora, dá para fazer de forma mais simples, tá? Você consegue fazer cada peça separada, juntar elas depois, igual eu desenvolvi aqui no projeto original. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa mais profissional, que eu acredito que é o intuito e também você saber de outras formas de se fazer a mesma coisa. Aí beleza, ó, tem uma estrutura aqui inicial. Vamos lá no projeto, só para trazer a memória e vocês também visualizar. A visualização é muito importante. Não sei vocês, mas quando eu comecei a aprender a fazer projeto aqui no Solid, todo lugar que eu andava, eu via um desenho, eu via uma cota, eu via assim uma peça, ficava pensando na curva dela, como que eu faria aquilo. Acontece a mesma coisa com vocês por aí? Isso aqui foi o que eu fiz, tá? Vamos confirmar aqui a distância. Ó, 200 milímetros de altura. O recuo aqui, 50 milímetros. Então, fechou. Vamos voltar lá no esboço.
Aqui tem 200. Eu vou manter 80 aqui, porque a gente vai ter que mexer ainda no... Não, vou deixar 50, senão a gente pode não lembrar depois. Olha só, alterei as cotas aqui, tá? 200 de altura, aqui tá com 50, 900 ali tá normal. Beleza, agora vamos trabalhar os perfis. Como que eu vou fazer isso aqui? Vamos em soldagens, componente estrutural. Componente estrutural. Computador tá um pouco lento. Eu tô com um negócio de edição aqui aberto. Deixa eu fechar esse cara aqui. Que aí, se não... Beleza. Bom, seguinte. Quando você vem aqui componente estrutural, o Solid ele vai te trazer algumas opções de perfis aqui para você utilizar. Como padrão, o seu SolidWorks ele vai te trazer alguns perfis que já vem no sistema, beleza? Aqui no meu, como eu faço muito projeto assim, eu tenho, acho que eu devo ter uns 3.000 perfis aqui que eu fiz uma biblioteca própria. Quem é do curso de estrutura metálica, eu forneci meu próprio perfil estrutural para vocês lá como biblioteca. Não sei se o Jonathan aí está fazendo lá e teve acesso, mas não esquenta que você não precisa de nada disso. Eu vou te mostrar como que a gente faz aqui na hora. Mas só para te trazer essa referência. Vem aqui, ó. Eu acho que no seu vai ter, acho não, tenho certeza. A NSI, ou pode ir qualquer outro. Qualquer um mesmo, que a gente vai ter que alterar aqui as dimensões do perfil. Pega aí tubo quadrado, deve ter no seu. Se não tiver, vai em outro, tá? Fone. Voltou? Voltou, turma? Acho que voltou, né? Para mim apareceu aqui que voltou. Confirma aí para mim. O áudio caiu na escolha do tubo. Tá sem áudio, tá sem som. Putz. Parou na hora que eu abri a tabela, foi isso?
Ou foi na hora que eu estava fazendo aqui o modelo no Solid? Parou aqui, turma? Parou aqui? Só confirma aí. Não sei o que aconteceu não, mas se der algum problema aí é só me avisar. Na hora que tu tava fazendo... Putz, cara. Então foi aqui. É isso? Tá, então vou voltar aqui, ó. Só para ter certeza. Bom, você fez aí o seu esboço 3D, bonitão. Vai na guia de soldagens, componente estrutural. E aqui você precisa selecionar os perfis que vão ser utilizados. Aqui para mim... Ah, tá, eu lembrei dessa parte que até o Jonathan respondeu. Então, turma, escolha a NSI, qualquer um, pega um tubo quadrado aí que vai ter como padrão e pega qualquer modelo que vai aparecer, ó. Então, pego, clico nessa linha, clico na outra e nessa outra linha, para criarmos aqui o perfil. Repara que esse cara ficou diferente daquele, tá vendo? Se você clicar aqui nessa ponta, você consegue alterar o modo de posicionamento. E ele tem que ser assim, ó. Tem que ser dessa forma. Nós vamos tampar isso aqui depois. Beleza, vamos voltar lá na questão da seleção da tabela, né? Do tubo que vamos utilizar. Deixa eu abrir aqui. Tem que ficar de olho agora para não dar ruim. Tubo OD, tubo quadrado. Pronto, ó. Bitola, 50 por 50, aqui a parede do tubo. 1,57, 1,87, 2,33. Então, quando você estiver lá na empresa que você for trabalhar ou estiver trabalhando, se sua empresa compra tubo da Gerdau, da Aço Tubo, que são empresas mais conhecidas aí, elas fornecem tabelas. Na verdade, todas as empresas que fabricam isso aqui, elas precisam fornecer. De novo, ó, tubo quadrado. Por que eu estou repetindo várias vezes? Porque às vezes o aluno fica me pedindo PDF, fala, pô, Felipe, tem um PDF. Cara, dá um Google, velho, dá um Google. Essas tabelas tem a rodo aí, entendeu? Como você deixou os dois lados iguais? Eu vou voltar nisso aí, Lucas. Aí vamos usar aqui, ó. Tubo industrial quadrado, 50 por 50, 11. Ah, que são tubos 11 milímetros. Essa tabela aqui tá meio esquisita. Mas enfim, nós vamos perder tempo com isso aqui não. Eu vou fornecer para vocês depois o material padrão. Bom, vamos lá. Como que eu alterei aqui esse posicionamento? Quando você aqui configura os perfis, na parte de baixo, observa que tem o grupo que eu estou criando, que é esse grupo, e eu tenho essa bolinha rosa aqui, ó. Se você clicar na bolinha rosa, aparecem essas opções e você troca o perfil. Aqui ele fica 45 graus, aqui ele fica dessa forma, um em cima do outro. Vamos usar esse primeiro, ó, 45 graus. Aí você confirma. No outro aqui também. Usar 45 graus. Beleza. Se eu confirmar aqui o comando, olha só, eu tenho o tubo aqui feito, né? Por que eu falei para você usar qualquer um aí? Porque eu consigo abrir aqui, ó, o recurso. Eu tenho Sketch, editar esboço. E aqui eu tenho exatamente o esboço do meu perfil. Eu vou remover aqui essas relações de esboço para limpar. Apaga tudo isso aqui. Pode deletar aí, vai na fé mesmo. Apagou. Vem aqui, ó, retângulo central. Pega um retângulo de centro. Clica nessa origem e arrasta assim, ó. Aí eu vou definir. Esse cara vai ter 50 milímetros de largura. Como é um tubo, os dois lados são iguais, eu vou selecionar essas duas arestas e dizer aqui, ó, iguais. Pronto. Agora vamos definir a parede, né? Eu achei uma tabela legal aqui, ó, da Perfil Oeste. Olha só, tubo 50-50, parede de 1,42. Vamos baratear nosso projeto. Offset de entidades. Aqui você coloca 1,42.
Voltou. E o áudio tá indo e voltando, é isso? O que será que tá acontecendo, hein? Bom, vai me avisando aí. 1,42. Vou clicar aqui nessas linhas, inverter, tem que ser para dentro. Só que o tubo, ele não é 100% quadrado, né? Eu tenho um raio mínimo aqui, então vamos aplicar esse raio agora. Eu vou colocar um raio aqui de 2. Esse raio não é sempre que as tabelas elas demonstram, tá? Quando você pega uma tabela da Uzi Minas, a Gerdau, geralmente na legenda eles colocam lá os valores do raio, mas não é algo que interfere também no projeto, então 2 milímetros para cá tá bom, beleza? E outra coisa, para efeitos de projeto, o que é importante no final é a lista de materiais. E se você usou o raio de 3, 4, não importa, o fabricante vai mandar o raio padronizado dele. Aí vamos lá, offset de entidades, 1,42, clica nesse cara, inverte. Isso aqui tem que estar habilitado, ó, selecionar em cadeia para dentro e fechou. Confirma aqui o esboço e olha só a mágica acontecendo. Ó. Fizemos o perfil. Deu para pegar essa visão do componente estrutural, como que a gente trabalha? Eu não sabia disso na época. Eu não sabia que tinha esse tipo de recurso. Então, o que eu fiz há mais de 10 anos atrás? Acho que tem 12 anos esse projeto aqui. Isso aqui é um tarugo, velho. Isso aqui é sólido. Ó, não é sólido, não. Mas eu fiz aqui um tampei, tá vendo? Ó, comprimento, são outros recursos ali. Eu não tinha esse conhecimento que dá para usar componente estrutural. E agora vocês estão tendo, ou seja, vocês estão começando aí pelo melhor caminho possível, né? Aí, beleza. Eu vou ter esses perfis US aqui, só que como esses perfis são iguais também, vamos aproveitar, né? Isso aqui vai dar certo fazer 45 graus? Eu acho que não, hein? Por conta da alça. Vamos pensar nisso. Aqui dá certo, não interfere não. Eu acho que na época eu não fiz 45 graus, por questões aí de materiais, não sei o motivo. Mas como que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou abrir o mesmo tubo quadrado. Eu vou criar um novo grupo aqui. E veio aqui, ó. Selecione essa linha, selecione essa linha, selecione essa linha. Você viu que deu uma bugada aqui, ó? Às vezes acontece isso aqui no meu Solid, não sei no seu. Mas se acontecer, não fica com medo não. É só dar um OK, que ele ativa. Ficou bagunçado, mas a gente consegue arrumar. Só clicar na bolinha rosa, inverter aqui para 45 graus. Clica aqui na bolinha rosa, 45 graus. Sucesso. Confirma aqui o comando. Beleza. Agora o perfil U, né? O que nós podemos fazer? Ó? Se eu for de novo em componente estrutural, e eu clicar aqui nessa linha, clicar aqui nessa outra linha, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo criar o meu perfil lá. Eu até tenho aqui um perfil U. Putz, esse aqui é deu um... Substituir. Eu não deveria ter feito isso aqui. Porque fazer em aula é sempre complicado essas coisas. Não criou a travessa, me perdi. Só os pés. Não entendi, não entendi. A travessa é o que a gente vai fazer agora, na realidade. Então, vamos de novo. O componente estrutural vai pegar o mesmo que estava lá. Clica nesse cara, clica no outro,
Beleza. Tá feito aqui, né? Vamos observar qual que é o perfil que nós temos aqui. Eu não costumo fazer assim, para quem me conhece aí, já me acompanha há um tempo, fez vários projetos comigo, eu sempre vou fazer o projeto no freestyle. Só que como aqui é uma revisão de um projeto, eu preciso pegar esse projeto e ver ele, né? Não tem muito o que fazer, não. Então, esse aqui é um perfil U, ó, de 50 milímetros. Ele tem 50 por 26 aqui. O travão da goleira. Bom, vamos lá, ó. Vamos lá, perfil U, tabela. Eu vou passar tudo para vocês depois na apostila, fechou? Se você está vendo esse conteúdo aqui dentro do curso Projetista SolidWorks, é só ir na descrição, tem um download de tudo que você precisa. Para quem está fazendo intensivão, tem que entrar no grupo do WhatsApp, que é lá que eu vou compartilhar. Até amanhã cedo vai estar para vocês lá o perfil estrutural simples. Ó, chama a tabela aqui, ó. Não, esse aqui não vai nos atender. Eu tenho essas tabelas aqui, só que eu preciso fazer em aula isso, pesquisar as coisas, que é assim, cara. Esse aqui é um tubo de 50, né? Tubo de 50 por 25. A CIA... Pô, aqui é maneiro, hein? Gostei. Olha só. O H, o B, que é a largura, a espessura. Solicitar a cotação. Pronto. Não estou me patrocinando, não conheço, mas a tabela está bem fácil aqui para nós. Ó. Perfil U, o DC, que pode ser uma chapa dobrada também, o perfil laminado, não importa, mas as dimensões são essas. Ó. É um perfil U de 50 milímetros por 25. Aí a espessura aqui tem várias opções. Nós vamos usar a mais fina, que é a de 2 milímetros. Deixa eu colocar aqui. Bom, tive que selecionar primeiro o travessão e depois os pés. É só você seguir a sequência que eu segui, cara. Aí dá certinho para você. Componente estrutural, às vezes é um pouco de erro mesmo, dependendo da sequência que se for aplicar. Bom, vamos lá. Como que eu vou editar aqui esse cara? Abre de novo a sketch do componente que eu criei. Aí eu tenho aqui o perfil existente, eu vou deletar ele. Eu tenho a origem aqui criada, né? Eu vou usar uma linha de ponto médio, clica na origem, arrasta para cima dessa forma, puxa uma linha aqui para horizontal. Eu vou fazer uma outra linha também, assim, ó. Dimensão inteligente. Esse cara aqui precisa ter 50 milímetros. Essa linha aqui, que é a largura, tem 25. Beleza. A linha aqui de baixo é igual a de cima. Define as duas como iguais. Tem que definir também a espessura, né? Então, como que eu vou fazer isso? Offset, coloca aí uma parede de 2. Vamos usar um tubo aí de 2 milímetros, ó. Clica aqui. Inverte a direção, tem que ser para dentro. Eu inclinei um pouco para ficar mais fácil a visualização aqui do esboço. Confirma aqui o comando. Você precisa fechar, tá? É sempre importante fechar o esboço. Então, eu vou pegar aqui uma linha, clico nesse ponto, vou até o de baixo. Beleza. Clico nesse ponto, vou até o de cima aqui, ó. Olha só. O perfil U, ele tem... Como isso aqui é laminado, pode ser dobrado, ele tem também um raio aqui, tá? É um raio pequeno, 2 milímetros aí já atende. Daria também para fazer em chapa dobrada,
A gente poderia dobrar a chapa aqui no Solid, depois só inserir na montagem. Depende do que você vai na fabricação a pensar. O raio também tem na parte externa, né? Dá para fazer também com cantoneira. Olha só, ele perdeu aqui. Às vezes, quando a gente vai definir o fillet, confirma. Ele perdeu a dimensão ali, né? Então, vamos lá. 50 milímetros. Sucesso. Confirma aqui o esboço. E pronto. O que eu vou fazer agora? Venho aqui no tubo quadrado. Tubo quadrado não, no perfil que a gente criou. Repara que esse cara aqui ficou invertido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar ele. Novo grupo. Clica aqui nesse perfil. E a gente consegue rotacionar ele, ó. Olha só. Eu vou selecionar o grupo 2, que é esse perfil novo que eu cliquei. Se tá difícil, cara, teve dúvida, pô, pausa a aula, volta, tá aí disponível para vocês. Mas esse processo é muita repetição, tá? Então, selecionou o segundo grupo aqui, vai em rotação. Se eu colocar aqui, ó, 45 graus, eu acho que ele bugou aqui. Ele tá dessa forma, eu vou colocar 180, porque eu preciso que ele gire 100%. E confirmo o comando. Não foi. Por que ele tá girando os dois ali? Bom, vamos fazer o seguinte primeiro. Uma coisa importante, ó. A nossa linha, ela tá marcando justamente aqui a face do tubo, né? Do perfil U. Só que repara que ele tá entrando, ó, dentro do outro ali. Eu tenho um recurso aqui chamado aqui na soldagem, aparar e estender. Ó, corpus a aparar. Você vai selecionar esse perfil. Aí aqui eu vou definir quais são os limites dele, ó, que no caso é esse e esse aqui. Aí quando eu clicar, olha só, ele ficou rente, tá vendo? Deixa eu ocultar aqui esse cara. O outro lado aqui não foi. Face. É essa face. Aqui dentro de aparar e estender, você pode tanto definir em relação a uma face, igual eu selecionei essa face e essa, ou ao corpo, porque às vezes você tem um perfil maior que o outro e só a face não resolveria. Então tem as duas opções aqui para treinar. Tanto é que naquele projeto que eu mostrei para vocês, grandão, ali foi insano essa parte das aparagens, porque tinha muito perfil inclinado, tinha muito apoio. E esse cara aqui, ó, a gente pode espelhar ele, né? É uma boa aí, ó, fazer o espelhamento. Face, corpus. Seleciona aqui o plano frontal, no corpo seleciona esse cara e confirma o comando. Pronto, ó. Espelhei lá para o outro lado. Eu vou colocar agora uma cor aqui nesse perfil. Primeiro vamos trabalhar o material, vai ser um aço simples, aço 1020 mesmo. O aço 1045 aí vai ser usado no eixo da roldana para fazer a movimentação. Aqui um aço 1020, aplica. Beleza. Vou colocar uma cor.
A cor, meu querido, vai ao seu critério, tá? Como eu vou querer aí uma apresentação do seu projeto, fica livre, escolha a cor que você vai usar. Você pode até mudar, coloca um azul. Eu vou usar um amarelo aqui. Eu acho que eu vou usar um amarelo, hein? Aquela mesa lá, aquela mesa é vermelha, porque na época a tinta que nós tínhamos era vermelha. Pô, eu vou deixar amarelo mesmo, tá? A cor aqui do projeto intensivão vai ser amarelo. Para alguns aí pode ser verde, depende do daltonismo. Um outro recurso que nós temos aqui em soldagem, que vai ser importante, é os fechamentos aqui, ó. Eu consigo tampar isso aqui, ó, tampo de extremidade. Olha só, tampo de extremidade, eu tenho aqui os parâmetros. Se você clicar aqui nessa face, ele vai criar ali o tampo. É um ferro chato. Então, se você tem à disposição lá na fábrica vai um ferro de 2 milímetros, define aqui 2 milímetros de espessura. Eu preciso inverter para ficar para dentro, tá? Ele tem que ser assim, ó. E aqui, a gente define também a, a taxa do alívio. Ó, tem um 2 milímetros, taxa da espessura, eu vou colocar aqui, ó, valor da distância. Vou colocar aqui 0,1. 0,1 já resolve. Ó, tratamento de canto, fillet, é um fillet aqui de meio. Vamos selecionar as outras faces. Essa. Ficou verde isso aqui, tá uma cor estranha. Vou ter essa cor, selecione isso aqui. Pronto. De cima tá amarelo para mim, só que quando eu olho de outra perspectiva, o verde não ficou legal, não. Deixa eu pôr um azul, vai. Um azul aí para produto. Eu vou mostrar para vocês depois como que nós vamos criar uns adesivos. Vai ter adesivo de carga, adesivo de proteção. Pronto, ó. Fizemos aqui os tampos, né? Deixa eu verificar se ficou com a mesma distância aqui os dois lados. Eu acho, tenho impressão, aqui tá com 105 milímetros. Não, tá certo. Então, meu querido, tá feita aqui a estrutura inicial. Vamos salvar esse cara para a gente ir para os próximos passos aí. Essa mesa pantográfica, qual que é a minha sugestão aí para você? Cria uma pasta aqui para o nosso projeto. Vamos criar uma pasta para o nosso projeto. Pronto. Dentro dessa pasta, sempre faça essa estrutura, tá? Nas aulas que eu ensino para vocês, para quem é meu aluno já sabe o que eu vou fazer aqui agora. Você vai criar uma pasta chamada Projeto Mesa Hidráulica Pantográfica Intensivão. Beleza. Aí aqui dentro eu vou criar. Você pode começar com um código ou finalizar com um código, mas aqui eu gosto de fazer assim, ó, 00 montagem traço mesa pantográfica. Por que 00? Porque o Windows organiza as pastas ali na sequência. Então, a minha montagem vai ficar dentro dessa pasta. Aí, eu vou criar uma pasta aqui, ó, 01, que vai ser a parte de estrutura, pode ser a base. Estruturas e perfis, beleza? Aí você vai deixar pronto aí uma outra pasta para usar depois, chamada componentes, sem número mesmo, tá? Porque a cena sempre fica no final. O que vai ter aqui dentro?
Eu vou fornecer parafuso, porca, arruela, vai ter essas coisas, então você vai baixar aí e vai colocar aí dentro, beleza? Essa montagem que a gente fez aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro, ó, estrutura, aí eu vou seguir pasta 01, estrutura base, mesa pantográfica. Intensivo. Fechou? Então, olha a diferença, meu caro. Em um único arquivo que eu fiz aqui no SolidWorks, eu fiz praticamente o corpo inteiro da base. Sendo que o projeto original aqui da nossa revisão tem vários componentes que eu fiz tudo separado. Isso aqui não é errado, tá? Eu estou mostrando para você forma de se fazer. Porque pode ser que para você faça sentido fazer tudo separado. Você também pode fazer com perfis estruturais usando também os perfis que a gente usou. Então, o que ficaria aqui para adicionar lá naquele nosso desenho? Esse ferro chato aqui, que vai ser soldado. Aqui na parte de baixo também. Esse outro aqui, que nós vamos rever algumas coisas, alguns detalhes. Esses caras. Isso aqui, a gente não vai usar o mesmo arquivo, por quê? Quando a gente trabalha com perfis estruturais, eu consigo separar isso aqui lá na lista de materiais, quando eu vou fazer o detalhamento. Então, olha só, eu tenho... Tá vendo? Ó? Eu consigo separar esses perfis. Eu posso vir aqui no valor pré-determinado, configurações, botão direito aqui, nova vista explodida. Aí eu vou clicar aqui nesse cara, nesse aqui também, e arrasto ele para cima. Beleza. Uai, cadê as etapas? Aplicar. Aí agora, clico aqui nesse cara, arrasto ele para lá, por exemplo. Beleza. Agora clico aqui nesse outro, arrasto ele um pouquinho para cá, assim, ó. Só para fazer uma animação legal, vamos pegar os pés, arrastar mais para baixo. Ó. Confirma aqui, concluído. E agora eu tenho uma animação disso aqui, ó. Vista explodida. Recolher. Explodir. Cadê a animação do... deveria... Aqui eu tenho... olha só, faltou aqueles tampos, né? Ele ficou preso aqui, ó. Mas não tem problema. O que eu quis mostrar aqui para você é o seguinte: quando a gente trabalha o componente estrutural, você consegue separar isso aqui depois, tá? Não fica um único arquivo, então fica muito mais fácil. Que aí você joga lá no detalhamento, você vai ter a lista de corte, que é uma tabela que cria. Na quarta-feira, nós vamos ter aí uma aula de detalhamento para vocês, e a gente mostra na prática, tá? Essa parte de criação de lista de corte. Porque, ó, quando eu tenho uma lista, isso aqui é um corte. Então, eu vou ter 4 perfis de 50 milímetros cortados aqui, ó, em 45 graus. Aí eu tenho o outro segmento de corte, que são esses 2 perfis aqui, cortado em 45 graus também. E, por último, os 2 perfis em U. Olha só. Então, é uma coisa mais fácil de se fazer, eu acho que fica mais profissional e a gente atinge, no caso, o mesmo objetivo, né? Ficou tranquilo, turma, para entender isso aqui? Tá de boa? Espero que esteja claro e também que você tenha feito um paralelo, porque o meu intuito realmente é esse. O intensivo não é fácil, tá? Para você aí que já fez o curso do projetista, já meteu a mão na massa e está fazendo também aqui esse projeto conosco, pode ser até fácil, você já viu isso, só que meu intuito é sempre trazer alguns aspectos diferentes, porque cada projeto é de um jeito, não tem muito o que fazer, beleza?